Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Biológicos Brasil, trazendo um panorama do tratamento contra o câncer de mama. Lembrando que esse podcast é fruto da parceria entre Bionovis, o Instituto Biomanguinhos Fiocruz e Samsung Bioapps. Bom, a saúde emocional de pacientes que enfrentam o câncer de mama é um dos pilares para o sucesso do tratamento e é fundamental para melhorar a autoestima de pacientes numa fase que é desafiadora nas suas vidas. Além, claro, de ajudar a identificar suas prioridades, os seus gostos e a sua própria identidade. O acompanhamento da saúde emocional dessas pacientes conta com uma especialidade na psicologia chamada de psico-oncologia, na qual profissionais são preparados para atender às necessidades específicas deste perfil de pacientes. Meu nome é Adaljusa Pires e o nosso papo de hoje é com ela, que é psico-oncologista desde 1996, que já foi presidente da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia e hoje é membro do Conselho Consultivo e coordenadora do Comitê de Espiritualidade desta instituição, além, claro, de ser coordenadora do Comitê de Ética e Pesquisa do Instituto Paliar e também professora da pós-graduação nos cursos Psico-Oncologia e Cuidados Paliativos. Regina Liberato, que prazer ter você aqui com a gente. Olha, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Muito obrigada, é uma honra estar aqui, né? Principalmente por a gente estar juntas falando sobre esse assunto que é tão importante hoje para a comunidade toda ter informações de qualidade a respeito do assunto. Bom, então para a gente começar, você poderia falar um pouquinho sobre as principais áreas de atuação do psico-oncologista e o seu papel em cada fase do tratamento no câncer de mama, do câncer de mama? Você sabe, eu achei tão importante esse convite vir nesta hora, né? Porque o trabalho do psicólogo é pouco conhecido. Do psico-oncologista, que é uma especialidade da psicologia, é menos ainda. A psico-oncologia, ela tem 3 grandes oportunidades de atuação. Uma delas, a maior, é a assistência que ela pode fornecer para o paciente oncológico, seus familiares e os cuidadores que estão em torno dessas pessoas, cuidadores formais e informais. Formais são aqueles que estão contratados para fazer aquele trabalho específico e os informais são pessoas de dentro da família escolhidas ou por alguém ou pela vida, né, para serem os cuidadores daquela pessoa que adoece. Esse é o trabalho mais importante do psico-oncologista. Mas, além disso, ele faz implantação de serviços em instituições e trabalha em ensino e pesquisa, que também é uma área muito importante para a psico-oncologia, que é, na verdade, uma ciência nova que precisa de substância para poder ser melhor conhecida e para crescer também, né? Eu acho que é necessária, né? Muito. Essa questão da... Muito. Sabe, quando eu fiz psico-oncologia, eu era bastante contra a especialidade. Os terapeutas mais velhos, né, que achavam que é preciso olhar o homem na sua integralidade, e isso é verdade até hoje. Uhum. É muito importante, sim. Mas... E eu achava que a especialidade atrapalhava isso, mas não é verdade, porque no caso do câncer, o tempo é algo que faz uma diferença muito importante. Você não pode perder tempo no meio do caminho. Qualquer ação que a gente toma, quando a gente economiza o tempo, valoriza aquela ação que a gente toma. Então, a especialidade faz com que você aprenda ações que são específicas para cada tempo que a pessoa experimenta enquanto ela enfrenta aquele adoecimento, que é um adoecimento completamente diferente de qualquer outro. Eu quero até entrar um pouquinho mais nessa questão da especialidade, mas como é o papel do psico-oncologista em cada fase do tratamento? Muda muito como é? Muda bastante. Eu vou falar
algum acontecimento mais específico de cada fase. Por exemplo, a fase pré-diagnóstica, né? Quando você recebe a novidade através de exames. O que eu gosto sempre de falar, ninguém está sentado à beira do caminho esperando uma novidade como é um diagnóstico de uma doença grave e ameaçadora da vida. Ameaçadora da vida porque ainda hoje o câncer carrega estigmas, dogmas relacionados à dor, sofrimento e morte. Não é mais como era antigamente. Antigamente era aqui, 1950, quando as mulheres começaram a sair na rua gritando a respeito do câncer de mama, e isso chamou a atenção de quem estava em torno disso, né, da indústria farmacêutica, das pessoas que cuidam do câncer, né? E fez com que a área da saúde se importasse cada vez mais com o câncer de mama e com o câncer. Então, o pré-diagnóstico, a pessoa se assusta com algo que ela sabe que pode mudar completamente a vida dela. Esse susto desorganiza completamente a vida de alguém que sabe que a partir daquilo ela vai ter que alterar a vida dela de maneira completa. Completa, mexendo numa dimensão física, emocional, social, espiritual e ambiental. Alterações fisiológicas, comportamentos, relações interpessoais, estou dando um exemplo de cada uma das dimensões. As questões espirituais serão checadas e tudo que eu faço em relação ao ambiente, aquilo que eu como, se eu faço atividade física ou não, se eu durmo na hora certa ou não, de que maneira eu me cuido, tudo isso vai ser checado. O meu papel dentro de casa, por exemplo, tem muita gente que chega ao consultório que tinha o papel de ser provedor da casa. E que a partir de um diagnóstico como o câncer, agora eu vou passar para a fase do diagnóstico, né? Que é um choque você pegar um exame. Enquanto você espera os exames, Não tem ainda a confirmação. A gente fala que a espera é pior do que aquilo que é verdadeiro para você. Quando você tem a notícia do diagnóstico, em seguida o ser humano é interessante, porque em seguida ele se prepara para aquilo que ele tem que fazer. Ele já se organiza para isso. Ele pode passar por um choque, ele se desorganiza, em seguida ele vai se organizar. Uma das coisas que pode acontecer aí é aquele estado ansioso que a gente enfrenta ao esperar os exames. O choque do diagnóstico muitas vezes pode causar tristeza, depressão, ansiedade, medos diversos. Por exemplo, medo do futuro. O que vai ser de mim? Será que eu vou ter que parar de trabalhar? Será que vai atrapalhar o meu trabalho? Que é uma das queixas mais importantes e comuns em pacientes oncológicos, né? Eu vou fazer o meu tratamento, eu vou precisar faltar no trabalho, o que a minha chefia vai achar? O que a minha empresa vai achar das minhas faltas? Será que ela vai suportar isso? Será que isso é possível de ser aceita pela empresa? Muita gente não consegue se reorganizar na vida profissional depois do câncer ou mesmo enquanto enfrenta o câncer. Embora eu tenha ouvido coisas muito legais ultimamente, né? Eu escutei outro dia num evento uma engenheira que disse que fez uma parceria com um amigo, um companheiro de trabalho engenheiro. Ela fazia parte online do trabalho e ele fazia o trabalho de campo para ela. Olha que bacana. Isso foi uma oferta dele, uma oferta gratuita, uma oferta de colega de trabalho, né? Então, ela podia entregar o trabalho dela
completamente, porque ele ajudava a fazer o trabalho de campo que ela não estava preparada para fazer por conta de um desgaste do tratamento físico. Isso é muito bom para todo mundo, inclusive para o colega, né, que desenvolve uma virtude. Exato. Que vamos combinar, está difícil da gente achar o homem virtuoso morando dentro da gente, né? Então ajuda a desenvolver uma virtude também, né? Então isso na fase pré-diagnóstica. No diagnóstico choque, no tratamento, a organização, né, assim, o plano de cuidado suficiente para que você possa colocar o tratamento dentro da sua rotina. Lembrar-se... Não é fácil, né? Essa coisa de, vou mudar então a rotina, não é do dia para a noite. Criar um hábito é uma coisa assim que não é prontamente. E uma coisa que acontece muito, não é? Eu acabo achando que o câncer é a minha vida. Então, passa a ser a única coisa que eu falo, a única coisa que permeia a minha vida. E o homem é muito maior que só uma coisa que lhe acontece. Mesmo que seja uma doença que é tão abrangente como é o câncer. Mas o homem é muito mais que isso, né? A gente tem uma vida, é possível que a gente possa viver algo que tenha tristeza embutido nela e que a gente possa sentar com um amigo e dar risada e contar coisas que aconteceram ontem e rir do que aconteceu e continuar a vida. Claro, e tendo ainda um acompanhamento, né, de um profissional, acho que isso fica muito mais fácil, né? Então, durante esse tratamento, conseguir ter momentos assim, como você acabou de citar, trabalho. Possível e pode ser tratado na terapia, ou seja, uma coisa conjunta pode revelar isso e a pessoa pode ter essa consciência. Né? É trabalho do psico-oncologista mostrar todas as fronteiras da vida daquela pessoa, né? Que ela não é somente a experiência que ela tem em relação ao câncer, mesmo que ela esteja abatida pelo câncer, porque muitas vezes você acabou de fazer um processo de quimioterapia, né? Você me fez lembrar agora, eu tive câncer câncer de mama em 2006. E eu ia fazer quimioterapia, depois da quimioterapia, as minhas amigas que iam junto já sabiam. Eu saía da quimioterapia e ia comprar um brinquinho para mim no shopping, porque eu adoro brinco. Então, a gente saía da quimio, passava no shopping, comprava um brinquinho que era presente, né? Aquilo meu para mim mesmo, né? Para mim, aquilo me dava alegria naquele dia. Não importa o que é. Pode ser um cafezinho junto com uma amiga na cafeteria do lado, pode ser assistir um filme com um companheiro, pode ser bater papo com o filho em casa. Procura coisas que sejam fáceis de serem conseguidas. Não procure nada glamuroso, não é preciso que seja. Não é? A vida não é glamurosa. Você estava falando um pouquinho antes sobre a especialidade, né? Queria entrar um pouquinho nisso. Como que o psicólogo pode se especializar nessa área? Quais as habilidades que são essenciais para atuar como psico-oncologista? Eu acho que você fez uma pergunta e fez uma pergunta de um jeito muito bacana da gente responder, porque são duas coisas. Para se especializar é fácil. Hoje existem cursos em pós-graduação que, se você for qualquer profissional de saúde, você pode entrar no curso e fazer, geralmente são cursos... Bom, existem cursos de aprimoramento e cursos de especialização. Os de aprimoramento são mais curtos, muitas vezes não tem estágio, então você não passa pelo trabalho prático. O de especialização é mais longo, 360 horas, e tem estágio, então você tem a oportunidade de fazer atendimentos clínicos, que eu acho importante você ter já na sua formação. Essa experiência, passar por esse processo, né? Não fazer um curso um pouco mais extenso, se dedicando um pouco mais à prática.
Acho importante. E para o psico-oncologista, eu acho sempre bom você observar duas questões. A capacitação, que é esse curso que vai me ensinar a fazer uma tarefa da melhor maneira possível, mas também a formação. A formação vai me falar sobre habilidades. Uma habilidade tem a ver com capacitação, que é o meu conhecimento técnico, aquilo que eu posso armazenar sobre conhecimentos que falam sobre psico-oncologia. Vai me falar sobre tipos de câncer, tipos de tratamento, sobre intervenções psicossociais, sobre o mundo do câncer em si. Mas as habilidades são características pessoais que me ajudam a fazer um suporte da melhor maneira possível. Hoje a gente precisa considerar que o cuidado humanizado e centrado no paciente é o cuidado atual ofertado dentro da área da saúde. O cuidado humanizado pede empatia, pede o que a gente chama de escuta ativa. Eu vou parar aqui nessa escuta ativa um pouquinho, porque escuta hoje é o melhor presente que você pode dar para alguém, né? Todo mundo tem dificuldade de escutar, porque tem pressa, e a pressa não me deixa... Escuta não é só eu ouvir o assunto que você tem para falar. É eu estar aqui, neste lugar, com você e ouvindo o que você tem a me falar. Ouvindo, sentindo o que isso me causa quando você me fala sobre isso, e o que vai me causar é um feedback para você daquilo que você está vivendo também. Essa escuta ativa ajuda você a nomear aquilo que você está sentindo, que às vezes você não tem nome. Às vezes você não consegue nem identificar o que é, de tanta coisa que está te acontecendo ao mesmo tempo. De tantos sentimentos e sensações, né, que um processo de adoecimento pode causar. Precisa manejar conflitos, saber manejar conflitos, saber conviver em grupo, porque você vai frequentar uma equipe que é multiprofissional com abordagem interdisciplinar. Então, essa equipe, ela divide poderes e saberes. Ela tem que aprender a fazer isso. Hoje isso é muito difícil, porque a gente tem muito profissional competitivo, né? Eu preciso mostrar para você que eu sei mais ou posso mais que você. Ou às vezes não é nem só a competição, mas eu preciso me reafirmar, preciso provar talvez até para mim mesmo que eu posso e consigo. Então, esse é o pior caminho para o paciente. Para o paciente, eu tenho o meu que soma com o seu, que soma com o seu, isso é ótimo. É o melhor que ele pode usufruir. E para nós, a equipe também é melhor quando a gente compartilha, porque aí a gente compartilha saber e responsabilidades também. Ou seja, é agir realmente em conjunto, como uma equipe, né? A gente tem mais chance de olhar esse paciente na sua integralidade, que é também hoje uma necessidade da área da saúde. A gente não adianta olhar antigamente, né, o médico, antigamente, lá atrás. O médico entrava e era ele quem fazia a leitura daquele paciente e acabou, era só. Hoje não, né? Hoje a complexidade humana é tal que uma pessoa só não consegue falar sobre o humano de jeito nenhum. Agora, você sabe que a gente acabou tocando no assunto do paciente, como ele se sentiria, tal, tendo uma equipe realmente olhando para ele de uma forma, né, integrada, né, de uma forma... Enfim, agora falando de paciente, em qual momento o paciente deve buscar esse acompanhamento, né, do psico-oncologista? É indicado apenas para quem está em crise emocional, por exemplo, ou assim que tem o diagnóstico? Não é indicado só para quem tem crise. O trabalho na psico-oncologia pode ajudar você, inclusive, a se organizar. Você não precisa estar em crise. Você pode querer compreender melhor o que você tem nas suas mãos
entender quais são os seus melhores recursos e quais são as suas limitações. Às vezes a gente não consegue enxergar isso sozinho, né? Às vezes sozinho a gente dá de cara com uma parede, fica batendo o nariz na parede durante muito tempo. O outro enxerga mais. Eu tinha uma professora que dizia assim, a sua sombra você não enxerga. Quem enxerga a sua sombra é sempre o outro. O outro é que te dá as melhores dicas do que está atrás de você e que você não consegue enxergar, né? Então, também quando você quer se organizar para enfrentar os seus desafios, ou quando você tem um desconforto muito grande, ou quando você tem um decréscimo na sua qualidade de vida e você quer, de novo, restabelecer um índice de qualidade de vida melhor, conhecer-se melhor enquanto você está... Tem uma coisa que eu acho que eu queria dizer, né? Eu não acho que as questões que acontecem com a gente na vida acontecem à toa. E muito menos que acontecem por causa de castigo ou coisa semelhante. Mas sempre acontecem para a gente enxergar melhor tudo que se tem em relação à vida. Eu acho que o adoecimento também é. Uma oportunidade de enxergar por outro ângulo, né? A vida. Como um todo. Porque às vezes a gente não tá percebendo tudo que a gente tem para usufruir, para aproveitar na vida que se tem. Eu vejo isso muito no adoecimento, não só por câncer, por outras doenças também. Agora, quais são os maiores desafios que você encontra ao lidar com pacientes oncológicos e como você ajuda esses pacientes a lidarem com o impacto do diagnóstico de câncer, né? O suporte emocional pode influenciar a adesão no tratamento médico e na qualidade de vida do paciente, por exemplo? Pode. Você fez a pergunta e eu me lembrei de uma coisa. Existe hoje uma necessidade enorme de você ser uma pessoa perfeita, uma pessoa que está muito bem na vida, que tudo dá certo, lacinho cor-de-rosa, né? Aquela que a gente chama de positividade tóxica. Todos os nossos pacientes estão na rede social hoje em dia, né? Todos, as pessoas mais simples, que têm maior alcance financeiro, menor alcance financeiro, maior possibilidade cultural, todos estão na rede social. E essa necessidade de você ser uma pessoa que não tem problema algum, esse é um desafio enorme. Você poder assumir que você, mesmo tendo uma doença, é uma pessoa comum. É uma pessoa que está vivendo N coisas que podem ser muito boas, como qualquer pessoa que tem lá. E que esse papo de que lacinho cor-de-rosa é mentira para todos nós, para todos nós. Já está engraçado, como você está dividindo algumas coisas também pessoais, assim, eu ouvi de um psicólogo, Masashi Saito, ele fala assim, que na mídia social as pessoas não querem ter vidas boas, elas querem ter vidas invejáveis. Princesas e príncipes, né? Então, fazer com que essas pessoas possam se sentir bem, porque tantas vezes eu vejo gente falando, mas eu não consigo. Você não viu aquela pessoa, ela está fazendo tratamento, está ótima, ela não tem nada, eu tenho. Ela não fica triste, eu fico. Ela não tem depressão, ela não briga com Deus, eu brigo. Todos nós temos momentos que são bons e ruins. A gente precisa, então, aprender a olhar para todos eles e dinamizar todos eles. Então, viver a vida atual é um desafio grande, porque não adianta a gente falar que não vai... Desliga o celular, não pega mais, não frequenta o Instagram, o Facebook... Não, todo mundo vai frequentar isso. A gente precisa aprender a conviver com isso, né? A gente tem 2 sistemas internos que são importantes no câncer. É importante no adoecimento, mas no câncer é muito importante.
o sistema de enfrentamento e o sistema de ajustamento. O sistema de ajustamento é a adaptabilidade. A adaptabilidade é a qualidade mais importante do humano. O humano sobreviveu até hoje porque ele se adaptou. Quando não tinha fogo, ele arrumou um jeito lá de criar o fogo. Quando fez frio, quando choveu, seja lá o que foi que aconteceu na pandemia. Quando surgiu a pandemia, você se lembra disso? A gente, quando surgiu, a gente pirou. Por quê? Porque a gente enfrentou o desconhecido imediatamente. Pouquíssimo tempo depois, a gente já sabia um monte de coisas e já sabia como ajudar uns aos outros. Vários grupos apareceram para dar a mão uns aos outros e ficar em pé. Falei outra coisa que me lembrou outra coisa, o suporte em rede, né? O quanto é importante. Então, tanto o enfrentamento quanto a adaptabilidade são sistemas que a gente tem que buscar recursos que podem nos ajudar a enfrentar de maneira positiva, de maneira benéfica, aquilo que nos ataca, ou nos ofende, ou nos atinge. Inclusive essas construções ilusórias a respeito da vida, né? Que a vida é lá sim cor-de-rosa e que não é. Que entra o papel do psiconcologista. Que ajuda no fortalecimento, fortalecer alguém para enfrentar a vida como ela é do sistema de enfrentamento. A gente ajuda a achar recursos de enfrentamento que são benéficos, que a pessoa tem, a gente ajuda buscando outras situações que aconteceram na vida dela e que ela todo mundo tem. Então, a gente busca, no que já aconteceu com ela, recursos que vão facilitar a vida dela, olhando para aquilo que também ela tem de bom, de benéfico, de luminoso. Você pode dar a qualidade que fica próxima ao lacinho cor-de-rosa, né? Entendo. Agora, você falou de rede de apoio, e aí tem uma questão que eu acho importante a gente trazer aqui. Existe alguma diferença no tipo de apoio que é oferecido aos pacientes e aos seus familiares? Como que você gerencia o papel da família na jornada do paciente, pensando até em rede de apoio, como você comentou? Eu vou te contar. Quando surgiu a pandemia, eu trabalho numa ONG, que é o Instituto Oncoguia, que trabalha com pacientes oncológicos. Quando surgiu a pandemia, a gente resolveu fazer rodas de conversa para pacientes e seus familiares, porque a gente queria saber qual era o impacto da pandemia no tratamento dos pacientes oncológicos. As pessoas pararam de fazer os seus tratamentos, porque não tinha corredor nos grandes hospitais, não tinha corredor para os pacientes oncológicos. E o Covid estava ameaçando, assustando todo mundo. Então, nós resolvemos fazer roda de conversa. Eles vinham juntos, cuidadores e pacientes. Daí nós resolvemos abrir uma roda de conversa só para cuidadores, para ver se eles ficavam mais à vontade para poder falar sobre os sentimentos deles, as emoções, porque a gente achou que talvez eles tivessem algum sentimento que ficasse difícil de falar na frente do paciente. Foi uma dificuldade deles irem para as rodas que eram só para eles. Eles ficavam naquela junção paciente-cuidadores. Então, nós resolvemos fazer uma pesquisa com os cuidadores para ver como é que se configurava aquela figura cuidador. Eles sequer se reconhecem como cuidadores. Então, se a pessoa não se reconhece como cuidador, ele sequer sabe que precisa de ajuda. Ele também precisa de cuidado. Ele precisa de cuidado também, tanto quanto o paciente. Por quê? Se você vai ao médico, o médico diz assim, o paciente começa a chorar, ele diz assim, olha, você precisa ajudar o paciente, ele está chorando, seja forte, né? O médico não. Todos nós falamos para o cuidador, olha, o paciente está vulnerável, você precisa ajudar o paciente, é você quem precisa ajudar. A área toda está voltada para o paciente.
A gente estava conversando um pouquinho antes de começar o podcast, e assim, a área de saúde hoje se estrutura para a doença. Então, quem é o doente? É o paciente. Quem está fora da doença é segundo plano. Não é mais assim, porque a gente está insistindo em colocar o cuidador. Tem já hoje uma mudança, né? Porque as pessoas estão entendendo a necessidade de cuidar como um todo. Mas é difícil para um cuidador se colocar em condições de receber um auxílio. E esse auxílio poderia ser também com o psicólogo? Sim, porque para nós, quem vai ser cuidado não é o paciente, é a unidade de cuidados. Unidade de cuidados é o paciente, seus familiares e os cuidadores que estão ao redor do paciente e dos familiares. Os cuidadores, inclusive, são os profissionais como um todo, né? Os enfermeiros, tudo. Inclusive, há algum tempo atrás eu fiz uma pesquisa sobre profissionais de saúde, porque eu tinha um curso sobre burnout para fazer para uma indústria que pediu o curso. 80% de nós, antes da pandemia, nós, profissionais de saúde, tínhamos pelo menos 2 critérios de burnout. Quer dizer, estamos nós exauridos. Por que será? Né? Por que será que nós estamos tão esgotados? Nós mesmos estávamos aqui discutindo isso, né? A gente que não pode adoecer, os profissionais de saúde que não podem falar sobre doença, os profissionais que não podem ser doentes, eles são as pessoas que devem ficar sempre saudáveis. Porque são tidos como salvadores, são vistos assim para quem está numa condição mais vulnerável. Mas antes de ser profissional de saúde, nós somos humanos, né? Exato. Você me fez lembrar a palavra resiliência, né? Como que você trabalha com a questão da resiliência emocional, tanto para o paciente quanto para os seus familiares, os cuidadores, enfim? Há algum tempo atrás, a gente achava que resiliência era algo que era inerente à pessoa, né? Ao indivíduo. Hoje a gente sabe que a gente pode treinar resiliência em alguém. Existem pessoas que caem, quando estão caindo, estão levantando, né? Você já vê, você identifica. E existem pessoas que têm mais dificuldade. A gente pode ajudar essas pessoas a serem mais fortalecidos. Vamos trocar a palavra resiliente para força e pode ser que caiba melhor força em algumas pessoas. Se você me perguntar, Regina, você acha que resiliência ajuda no enfrentamento do câncer? Ajuda, né? Porque essa pessoa... Eu dou sempre esse exemplo do mar. Você está no navio, o navio está afundando, você caiu na água. Se você ficar batendo os seus braços, há uma grande probabilidade de você afogar. Se você boiar e observar a fronteira, ou observar as coisas que tem à sua volta, pode ser que você identifique um pedacinho de madeira que você possa se apoiar, pode ser que você identifique que a beira da água pode não estar muito longe de você, que enquanto você bate a mão na água, você não consegue identificar. Agora, aproveitando esse exemplo do navio mesmo, você tem, porventura, alguma ferramenta prática para reduzir, de repente, a ansiedade ou a tristeza ou qualquer outro sentimento que possa haver durante o tratamento? Vamos pegar a ansiedade, porque agora a gente tem estudos muito atuais a respeito de mindfulness. Já teve muito estudo sobre meditação já é bom, mindfulness é melhor ainda, porque junta meditação com foco. Foco é muito importante para quem é ansioso, porque quem é ansioso, eu falo assim, a ansiedade mora no futuro. Por que no futuro? Porque a pessoa que é ansiosa, ela nunca está aqui. Ela está sempre querendo
entender o que é que vai acontecer lá na frente. Ah, então eu vou fazer um exame. Ai, meu Deus, o meu exame não vai dar certo. O exame vai dar um resultado ruim. O que eu vou fazer com aquele resultado? Ela vislumbra todas as possibilidades. Ela sofre. O exame não foi feito ainda. Tem gente ansiosa que vai fazer quimioterapia, tem náusea antes da quimioterapia. Real. Náusea pré-quimioterapia. Não, náusea real. Tem um sofrimento anterior ao evento. E aí, porque o que fazer? Há um controle, uma tentativa de controle. O mindfulness, eu sempre peço para o paciente se fazer um trabalho que envolva o relaxamento. Porque se você fizer um trabalho que possa trazer o relaxamento para você, ou um trabalho de foco que faça você se concentrar no agora. Então, o paciente está me contando alguma coisa, eu pergunto, tá bom, mas agora como é que está mesmo? E agora como é que está? E agora? Faz uma história para mim, escreve uma história para mim, escreve no seu diário como é que está o seu dia, me traz. Traz a atenção dele para aquele dia, para aquele momento. Basta isso, não porque a pessoa pode descrever o momento e não estar no momento ali. Mas ele vai mudando o padrão, que é sair de lá da frente do controle. Você pode mexer em foco, em tentativa de controle, porque, na verdade, isso é um padrão de acontecimento. A gente faz um esquema assim, ó, levanta comportamentos, aprendizados e memórias relacionadas à ansiedade. E trabalha com tudo isso aqui para desmontar um padrão. Isso feito em consultório? Feito em consultório, feito no plano de cuidados, feito num plano de cuidados. Então, pode ser isso, eu até brinquei antes do podcast, que eu falo, troca ansiedade por esperança, porque as duas moram no futuro. Só que a esperança abre um caminho para você, a ansiedade fecha. A esperança abre uma possibilidade para você. A ansiedade fecha porque ela determina algo para você. O exame não vai dar certo. Eu tive uma pessoa que... ela está comigo, mas não é mais ansiosa. Mas era muito ansiosa. Toda vez que fazia o exame, ela me ligava, era combinado, ela me ligava para dizer sobre o exame. Felizmente, o exame sempre deu resultados benéficos. Então, ela trazia o exame no consultório para que a gente reforçasse o que foi perdido durante o tempo que a ansiedade predominou. O que foi que ela perdeu? Perdeu o netinho que foi na casa dela e estava querendo brincar com ela e que não era possível brincar porque ela estava muito absorvida pela ansiedade. Quais foram as outras coisas perdidas ali? E aí ela, de uma forma consciente, vai identificando... Vai identificando o que custa para ela o estado ansioso. Só com a psicoterapia você controla a ansiedade? Não. Associa a ansiedade a uma avaliação psiquiátrica. Por que o psico-oncologista, lá na frente, quando você perguntou, eu devia ter respondido para você. O que o psico-oncologista precisa conhecer? Ele precisa conhecer psicologia do desenvolvimento, ele precisa conhecer psicologia clínica e psicopatologia, porque quando ele identifica estado ansioso, ansiedade generalizada, ele encaminha para o psiquiatra para pedir uma avaliação psiquiátrica. E aí ele vai fazer um trabalho conjunto com o psiquiatra. Agora, aproveitando, eu quero ainda falar sobre essa questão do trabalho em conjunto com o psiquiatra, por exemplo, mas você está falando de ansiedade, existe a questão da recidiva. O medo da recidiva deve gerar muita ansiedade. Como é isso? Então, nós fizemos uma pesquisa no Instituto Oncoguia, há pouco tempo atrás, sobre recidiva. E uma das categorias de respostas dos participantes foi uma porcentagem altíssima sobre medo de recidiva. Nós fizemos uma pequena postagem no Instagram
do Instituto, falando uma postagem simples. Recidiva, os participantes apontaram X% de medo sobre recidiva. As pessoas que escreveram na postagem, foi um número enorme de gente escrevendo. Eu tenho muito medo da recidiva. Eu teria muito medo da recidiva. Eu tenho pavor de pensar que o câncer pode voltar. O que acontece? Depois que a pessoa enfrenta o câncer, é como se a gente fechasse um livro, lacrasse o livro. A percepção de que ele volta é quase que insuportável. A partir daí, o que vem muito forte é o medo do sofrimento e da morte e da finitude. É óbvio que ele não anda sozinho, o medo. Existem aspectos psiquiátricos que andam de bracinho dado, né? Você falou da ansiedade. Ansiedade e medo é um parzinho de aspecto psiquiátrico que gostam de caminhar juntos. Então, a fobia, o medo, é muito comum. Ele potencializa a ansiedade, então? Ele potencializa a ansiedade. Por quê? Porque ele joga lá para frente, a ansiedade joga lá para frente, ele junta aspectos que não precisam ter muito compromisso com a verdade. Então, isso acaba ficando muito maior do que, na verdade, é. Eu já vi muita gente passar pela recidiva e sair lá na frente com a mesma experiência de um câncer primário. Porém, ela não é vivida como tal. Ela é vivida como uma oportunidade que foi fechada, mas que voltou e volta com uma força diferente da primeira. E levanta o que há eu falo que é a criança assustada que mora dentro de nós, né, se manifesta integralmente dessa vez, né, com medo do sofrimento e da morte. Bom, agora eu vou puxar então aquela questão, né? Quais são os sinais de que um paciente pode precisar de um suporte emocional mais intensivo, com uma intervenção medicamentosa, por exemplo? Para mim, a medida é sempre assim. Você tem um limite suportável de sofrimento. Quando você perceber que o seu sofrimento é maior do que você pode suportar, e suportar sem grande esforço. Se você me disser, eu vou enfrentar o câncer, eu não vou sofrer, não é verdade. Você vai sofrer. Você vai sofrer por questões naturais da própria existência da doença, por questões pessoais, e pode ser pouco, pode ser menos que outras pessoas, mas às vezes tem alguém, a sua vizinha, resolve encontrar com você lá na calçada da sua casa e dizer, oi, tudo bem? Você está com câncer? Meu Deus, você acredita, eu conheço, a minha tia morreu de câncer. É uma introdução, é uma inserção de uma história qualquer que não tem ligação alguma com a sua, porque você não sabe qual é o câncer, qual é o estadiamento do câncer, qual é o tipo do câncer, onde é que ela fez o tratamento. Nós estávamos falando, né, hoje não existe país que tenha uma assistência no SUS, como é o SUS neste país, né? Muitas vezes eu vejo alguém ser atendido, assistido no SUS de uma maneira, às vezes, muito melhor do que uma assistência privada. Então, assim, você não sabe de absolutamente nada e a pessoa te coloca no mesmo lugar de alguém que você não tem nem ideia de que experiência é. Isso é um imprevisto. O imprevisto pode trazer para dentro da sua vida uma emoção ou um sentimento que não é completamente seu, que vem pelo ar, vem pelo vento. E aí isso sairia do controle e faria com que essa pessoa realmente precisasse de uma intervenção? Não, pode ser que ela aumente o limiar do seu sofrimento. Se o limiar do seu sofrimento passar a ser insuportável, procure ajuda. Procure ajuda. Ajuda psiquiátrica, no caso. Estenda a mão. E se
isso atrapalhar a sua vida rotineira, eu não consigo mais acordar na mesma hora, eu tenho vontade de ficar na cama o tempo todo, eu não tenho vontade de fazer as coisas que eu faço normalmente, às vezes até tomar banho, tomar café. Para paciente deprimido, muitas vezes a gente faz contato para saber se ele levantou da cama. Às vezes paciente solitário, paciente que mora só. Se ele levantou, se ele tomou banho, se ele já foi para o café, para poder ajudar a administrar a vida enquanto o medicamento não faz esta função. Porque são 3 aspectos mais incidentes no câncer: a ansiedade, a depressão e as fobias. Às vezes, um medicamento que são sugestivos da gente fazer contato com um psiquiatra, porque o psicólogo não faz avaliação psiquiátrica, ele faz uma sugestão de diagnóstico para um outro profissional, que é o profissional responsável por isso, e juntos os dois vão achar a melhor alternativa para aquela pessoa. Às vezes a gente chega à conclusão que é melhor esperar um pouquinho e trabalhar um pouco mais a psicoterapia para depois pensar no remédio na outra hora. Às vezes é melhor introduzir. Os dois sabem juntos a melhor solução para aquele paciente. Mas ninguém passa por dor, ninguém precisa passar por dor e sofrimento inútil. Tem remédio para isso, medicamentoso e não medicamentoso. Agora, falando dos cuidados paliativos, como é a atuação do psico-oncologista com relação a isso? Como se dá a ideia de qualidade de vida, por exemplo, em momentos tão delicados? Você sabe, eu acho que a área da saúde cometeu um engano não reparado até agora. A gente deveria introduzir cuidados paliativos desde o diagnóstico da doença até os cuidados de final de vida. Mas, quando surgiu cuidados paliativos dentro da área da saúde, cuidados paliativos ficou muito associado a cuidados de final de vida. O que acontece hoje? Hoje, quando a gente passa alguém para cuidados paliativos, a ideia da família é que o paciente está em final de vida. E aí, todo mundo as pessoas assustam, as pessoas têm dificuldade de aceitar, porque parece que a gente não tem mais o que fazer com aquelas pessoas, com essa pessoa que vai para cuidados paliativos. E, portanto, para a família aceitar isso, é como se aceitasse que a pessoa está em final de vida, né? Isso não é verdade. Cuidados paliativos está ligado àquilo que não tem mais possibilidade curativa, mas tem possibilidade de cuidados até o final da vida da pessoa. E eu tenho pacientes que ficaram 17 anos em cuidados paliativos, né? Então, é bastante tempo para você viver, né? Então, enquanto esta pessoa vive, todos nós da equipe de cuidados cuida da qualidade de vida e do bem-estar dessa pessoa durante a vida dela toda, até o final da vida dela, inclusive a qualidade da morte dela, né? Então, o psicólogo tem tarefa para fazer desde o diagnóstico até o dia da morte dessa pessoa e depois da morte, cuidando do luto da família que perdeu a pessoa. E você já se deparou em algum caso onde o suporte emocional ajudou o paciente a encontrar novos significados para a vida, mesmo em fases críticas? Você consegue compartilhar alguma história, algum caso com a gente? Muitas vezes, muitas vezes. Em cuidados paliativos, eu tive uma família, uma vez, que quem me procurou foi a paciente, que estava em processo de morte. Eu estava fora de possibilidade de cura, o médico já disse que estava em processo de morte e ela queria que a família acompanhasse esse processo.
Então, ela me procurou para que a gente pudesse fazer reuniões entre todos da família, os filhos, os genros, os netos, para que eles pudessem entender o que ia acontecer com a mãe, com a sogra, com a avó e se despedir dela enquanto ela tivesse a vida ainda. Isso seria uma terapia familiar? Era uma terapia familiar. Foi muito interessante porque tinha uma dor ali sendo vivida, mas foi possível que as pessoas pudessem falar sobre o amor que existia entre eles, relembrar histórias. A coisa mais bonita em cuidados paliativos, que para mim é uma honra participar disso, porque participar da vida de alguém que está se despedindo da vida é uma permissão sagrada, né? Você participar disso. Então, eles vão se lembrando de coisas importantes que aconteceram durante a vida e montam uma história, na verdade, né? A coisa mais bonita é você ver a história da pessoa acontecendo como se fosse uma obra divina, né? Parece que sai da mão de alguém ou alguém maior e para a mão da pessoa que entrega uma história para aquela família. Eles se relembram de coisas que fizeram juntos, da importância que cada um teve na vida do outro, né? A importância da avó na vida do neto, o que ela deixou de legado. Porque outro dia falaram uma coisa que eu achei tão bonita. Herança é aquilo que eu deixo para você. Legado é aquilo que eu deixo em você. Não é assim, aquilo que cada um ficou de marca da pessoa que vai morrer. Porque, na verdade, quem morre fica vivo nas lembranças das pessoas que ficam aqui, né? Como que a pessoa vai estar presente na vida das outras pessoas? Através das lembranças, né? Isso que é legal. Ninguém fala de dinheiro. Na hora da morte, ninguém fala do dinheiro, do carro bacana que está na garagem, do sapato, da roupa. Fala da história e da representação afetiva que cada um teve na vida do outro. Essa construção, que para mim é uma bênção participar disso, mas para as pessoas eu acho que faz muito bem. Então, na verdade, já existe aí uma prévia de um tratamento que você havia comentado que pode vir depois da morte também, que é... Às vezes, isso. Então, é desmistificar a questão da morte. Eu não sei se eu poderia falar dessa forma, mas pensar sim. na qualidade de morte e como trabalhar o luto, que é uma coisa que muitas vezes a pessoa, que é o cuidador, que está em volta, que faz parte da rede de apoio, não olha para isso, não se atenta e pode sofrer consequências emocionais consideráveis. Isso. Inclusive as pessoas que nos assistem agora, que de repente são profissionais da área de saúde e que presenciam isso, direto ou indiretamente. Isso. Né? Mesmo não sendo da família. Você, de novo, pegou um outro conceito que a gente chama de luto antecipatório, né? Quem faz esse processo consegue ir se despedindo aos poucos. Então, quando a pessoa morre, isso já está mais avançado internamente. É óbvio que quando a gente perde alguém, isso sempre tem uma dor, um resíduo de dor, quando a falta física, né? A ausência física da pessoa dói primeiro e vai doer em algum tempo. Mas a simbologia que isso se torna depois já foi trabalhada junto com a pessoa. É como se você carregasse essa pessoa em outro lugar, né? No coração, em algum lugar. E você sabe, Regina, que você estava comentando, a gente está falando aqui da morte, né, de desmistificar isso também, enfim, porque a gente sabe que é algo que pode acontecer em qualquer tratamento, não necessariamente um tratamento oncológico, mas em qualquer tratamento, qualquer questão, qualquer doença que pode acometer um ser humano. Mas, nos bastidores, a gente estava conversando aqui, você até, meio que, a gente num bate-papo, ela comentou, você me disse, eu acho que o principal
é você se cuidar dia após dia. É viver bem todos os dias, que a gente costuma dizer aqui, né? Ou seja, olhar para si, se cuidar, porque isso vai, de fato, diminuir possibilidade, principalmente se tratando de câncer de mama, não é isso? De realmente chegar a algo que a gente, claro, ninguém quer, né? Então, vendo por esse lado, eu queria aproveitar você enquanto uma profissional de saúde na área da psico-oncologia. Queria que você, para encerrar, dissesse para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, os nossos internautas, enfim, uma mensagem com relação especificamente até ao câncer de mama mesmo, porque você foi acometida por isso. Então, eu quero 2 mensagens para os profissionais da área e uma outra para as pessoas que, de repente, podem estar passando por uma situação dessa, seja direto ou indiretamente, seja porque é cuidador, tem alguém na família, tem um amigo, ou porque também é um paciente. Então, primeiro eu vou falar para pacientes, para os pacientes que estão passando por isso agora, né? Eu acho interessante a gente perceber que um segundo vem após o outro, né? O tempo é uma coisa interessante. Na mitologia a gente tem 2 deuses do tempo. Um é Cronos, que fala desse tempo cronológico, desse tempo que acontece assim, um dia após o outro. E o outro deus chama Kairos, que é o deus da oportunidade. A pessoa certa no lugar certo, na hora certa. E a pessoa certa no lugar certo, na hora certa, é o acontecimento da vida. Adoecer faz parte da vida, mas a vida tem tanta coisa junto com o adoecimento que a gente não deve deixar de notar, porque isso também faz parte daquilo que a gente usa para curar. O remédio é muito importante, mas o que a gente vê da vida e aproveita dela também é muito importante para o que a gente pode trocar com a vida. E isso faz uma diferença enorme para o que a gente vai, para o que vai acontecer com a gente quando a gente não viver mais. Por que eu estou falando isso? É óbvio que eu estou aqui, então não é que eu não vou viver mais. Mas eu já vi muita gente que morreu. E morre melhor aquelas pessoas que não se arrependem do que fizeram, se arrependem do que não fizeram. Então, fazer e experimentar a vida parece ser melhor do que a gente se arrepender de que não fez. Amar, dançar, cantar, sair com os amigos, além de trabalhar e cumprir as nossas tarefas, as nossas responsabilidades. Agora, para nós, profissionais da saúde, né, que a gente considera este lugar onde é muito exigente para nós, né? Esse lugar onde a gente precisa sempre garantir que a nossa vida vai ser perfeita. E a gente sempre discute uma coisa que falta para nós, a cultura do autocuidado. A gente está acostumado numa cultura do cuidar do outro. E a gente está sempre pronto para fazer isso. Então, assim, cuidar do outro, aquela história da Clarice, a Clarice Lispector. Se um amigo meu me chamar, eu enfio minha dor no bolso e vou lá atender ele. Tá bom, enfia sua dor no bolso, mas vai cuidando de você para cuidar do outro. Porque cuidar da gente é o primeiro passo para a gente identificar como, de que maneira cuidar do outro também. E não é nada culposo, né? Essa culpabilidade daquele que cuida de si, essa coisa de achar que quem cuida de si é egocêntrico, egoísta. Não, quem cuida de si passa um bom exemplo para quem precisa cuidar de si também, né? Regina, mais uma vez, muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente no dia de hoje, dividindo aí a sua história, a sua jornada e, claro, esclarecendo tantos pontos assim essenciais para todos nós. Eu que agradeço. Muito obrigada por ter lembrado de mim para estar aqui nesse espaço hoje.
E obrigada a você que esteve conosco em mais um episódio do podcast Biológicos Brasil, realizado em parceria com a Bionovis, o Instituto Biomanguinhos Fiocruz e a Samsung Bioapps. A gente se vê no próximo episódio.